Aleluia, Senhor, nós te contemplamos e te adoramos, ó Pai. Reconhecemos a Tua graça, reconhecemos a Tua misericórdia sobre nós. E neste momento nós te pedimos, ó Deus, manifeste a boa semente do Teu reino sobre nós. E através de nós, Pai. Que o Teu Espírito Santo nos conduza a compreender as Tuas Escrituras, ó Pai. A entender, ó Pai, ter discernimento sobre as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que te buscam, para aqueles que te invocam, para aqueles que creem e descansam no Senhor. Porque o reino do Senhor é conquistado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. E é por força, ó Pai, por isso nós queremos abrir mão de toda a nossa vontade carnal e permitir que o Teu Espírito Santo encontre liberdade nas nossas vidas para a manifestação do poder da Sua glória sobre nós. Não somente do conhecimento, mas pelo poder que existe na Tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia! Se assente na presença do Pai, abra o teu coração e receba a palavra de Deus. Amém? Aleluia! Que alegria e que oportunidade nós temos de poder receber a boa semente. Deus tem ministrado no meu coração de um jeito muito cuidadoso, e Ele tem sempre colocado na minha vida que não precisa se afastar da simplicidade que existe em Cristo Jesus. Você não precisa fazer nada além do que a própria palavra diz para que você faça, o que você ministre, que você ensine. Então tudo que nós precisamos ter de conhecimento, a própria palavra nos instrui, nos ensina, demonstra amor, carinho, cuidado e zelo. Na última ministração que Deus colocou no meu coração, o tema era qual é a sua identidade. E quando Deus mostrou aquilo para mim, Ele quis realmente me fazer levar à reflexão, ao entendimento de quem realmente eu sou. Amém? Diante dEle, diante dos homens, diante da sociedade. E aquilo encheu meu coração de tal forma que no domingo de manhã e logo no começo da semana, Deus começou a falar ao meu coração: filho, não é sobre você, não é sobre os seus irmãos, é sobre o reino. Nada é sobre você, nada é status, nada é o chamado somente, é tudo sobre o reino. Esse local, essa casa, essas quatro paredes, não é sobre ninguém, é somente sobre o reino, porque é por causa do reino que todas essas coisas foram feitas. E é isso que Deus quer nos ensinar hoje, porque hoje também pode ser uma palavra de ensino. E o tema dessa mensagem é sobre o reino. É tudo sobre o reino. Todas as coisas que aconteceram e te levaram até a presença de Deus, diz respeito ao reino dos céus. Diz respeito aos planos que Deus tem a favor da sua vida. Não quer dizer que não é sobre você, que isso tira o mérito daquilo que realmente é importante para Deus. O reino de Deus foi feito para você e por você. Amém? Então, quando a gente entende a diferença de ser sobre nós, e eu não falo sobre mim, eu falo sobre Cristo, eu falo sobre reino. E a gente vai entender na palavra que todo o ministério de Jesus, ele falava sobre o reino dos céus. E quando cada um de nós, como crentes em Cristo Jesus, compreender que você é do reino dos céus, novas serão todas as coisas. O teu olhar sobre as coisas, sobre as circunstâncias, sobre as lutas, sobre o momento que você vive, não é sobre você. É o porquê que você passa o que você passa. É porque você não imagine tamanha da glória que Deus tem a manifestar àqueles que no sangue do Cordeiro lavaram as suas vestes e diariamente busca a presença de Deus para ter sua vida transformada. Amém? Quem crê assim? Glória a Deus, que bênção. E quando eu meditava sobre essa mensagem, Deus começou a me mostrar que desde o princípio, milhares de reinos existiram. Porém, muitos desses reinos já não existem mais. Outros, durante anos, foram gigantescos. Amém? Fizeram total diferença para a sua época. Porém, nenhum deles permanece até hoje. Mas
Existe um reino, e esse reino é eterno. E é desde o princípio, e esse reino é o reino dos céus. Amém? É o reino de Deus. É o reino que o Senhor separou para aqueles que creem em seu nome. Para aqueles que foram escolhidos até mesmo antes de serem gerados. Para aqueles que Deus escreveu uma história a seu respeito. Por isso que não é sobre nós, é sobre o reino. Por isso que todas as coisas que foram feitas e criadas foi para louvor e honra da glória de Deus. Amém? É esse o cuidado. E quando eu pensava sobre isso, Deus começou a me trazer tantas mensagens, tantas passagens na Bíblia. Irmãos, parecia que todo lugar que eu olhava só tinha o reino dos céus. Parecia que tudo que Jesus falava, ele começava, é sobre o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a isso, o reino dos céus é semelhante àquilo. Você praticar isso, você adquire o reino dos céus. Amém? O reino dos céus é conquistado por esforço, aqueles que se esforçam se apoderam dele. E eu lembro que uma vez, conversando com o irmão falou, olha, dá uma ministração. E eu vou ler muitas passagens. Mas hoje nós temos a oportunidade de sair daqui com o coração, a nossa fé edificada, sabendo que a nossa vida diz respeito ao reino dos céus. Esse é teu chamado. Essa é a tua identidade. Da onde você veio e para onde você vai voltar. Porque Deus te criou a imagem e a semelhança dele. E aí, reino de Deus e reino dos céus, tem diferença? Obrigado, não me ajudaram, mas vamos lá. Fui procurar primeiro no dicionário para saber se tinha alguma coisa, né, mais clara do que o meu entendimento. E lá diz assim, que na verdade é preciso entender que o reino de Deus, em sua interpretação direta da palavra, nos induz à verdade que não pode ser negada. O reino é de Deus. Amém? Esta frase aponta para o rei Deus, enquanto a expressão reino dos céus aponta para a origem do reino, ou seja, reino dos céus. Então, a sua origem está no reino dos céus, que tem um rei, que é o próprio Deus. Amém? Vamos para a palavra? Amém. Então, tudo o que Deus quer mostrar são princípios e valores que são adquiridos através do conhecimento. E o conhecimento, ele te liberta. Por isso que Jesus disse em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Não precisa abrir, mas eu quero, do que eu mencionei com vocês, que Deus colocou vários versículos. E eu quero comentar esses versículos porque, como existem algumas outras passagens onde Deus quer edificar a tua fé, amém? Assim como edificou a minha, e eu tenho sempre, digo isso, a oportunidade de receber essa mensagem mais do que uma vez. Jesus, logo que foi batizado, ele sai e ele já começa a ministrar as boas novas. E ele diz o quê? Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo de vós. E quando eu comecei a pensar sobre cada passagem, sobre cada momento, Deus me fez lembrar que é assim que ele faz, quando ele começa a atrair a sua vida para a vida dele. Quando ele te resgata do reino das trevas e te leva para o reino dos céus. Lembra? Colossenses 1,13. É assim que ele faz. E ele fala que há necessidade de se arrepender, de renunciar, de abrir mão de tudo aquilo que você acredita ser bom para a tua vida, que é o suficiente, e começar a desfrutar de algo sobrenatural. E aí ele me fez lembrar da oração modelo, quando perguntam a Jesus e fala, Jesus, como devo orar? Quem sabe o Pai Nosso aqui? Amém? Todos sabem, né? O Pai Nosso, desde pequenininho. Então vamos lá. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja, venha a nós o vosso reino, e seja feita assim na terra. Amém. Jesus mostra para mim e para você que não é sobre nós, é sobre Ele. Todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele,
e será eternamente. Por isso que em Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Todas as coisas foram criadas com propósito. A tua vida não é um por acaso. Você não veio, por mais que não tenha sido planejado, sem ter a mão de Deus sobre a tua vida. Para você hoje estar na casa do Pai, há a mãozinha dele sobre a tua vida. Amém? E aí, eu fui mais à frente, quando ele começa a falar lá, portanto, o reino dos céus é semelhante às 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar o noivo. Ele fala sobre a noiva de Cristo, que o reino de Deus são das prudentes, são daquelas que diariamente pagam um preço para realmente tomar posse e entrar no reino dos céus. E aí ele não parou, ele começou a ministrar ainda mais. Eu quero te convidar a abrir enquanto eu vou falando, porque senão eu vou ficar falando aqui e Vamos lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. E outra mensagem que Deus falou para mim, falou assim, olha, o reino de Deus é de todos. E ele diz assim, portanto, não é esse versículo, tá, que eu pedi para vocês abrirem, mas em Mateus 7:20 diz assim, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Deus te conhece. Deus sabe quem são os seus. Ele conhece o nosso deitar, nosso levantar. Amém? É por esse motivo que ele te separou, é por esse motivo que ele te escolheu. E aí, ele me fez lembrar do momento aonde, deixa marcado aí, aonde ele envia os 70, quem lembra dessa passagem? Ele envia os 70 e os 70 de 2 em 2 vão e começam a ministrar em nome de Jesus, falando sobre o reino, sobre as boas novas, e eles se achegam a Jesus alegres, felizes, porque os espíritos se submetiam. Milagres e prodígios aconteciam. Quem já vivenciou isso? Quem já orou e alguém foi curado? Quem já orou e alguém teve a sua vida liberta por um espírito imundo? Quem pediu e clamou por algo e recebeu o milagre de Deus, a visitação de Deus? A alegria, porque edifica a tua fé. Mas olha, ele diz assim para aqueles 70, não é ainda aí, eu estou empolgado, hein? Amém? Não estou pedindo para você abrir, senão a gente vai ficar até amanhã. E depois, no final do culto, os irmãos vão falar, Hélio, era até 9h30. Amém? Ninguém falou amém, então vamos ficar até 9h30. Vamos lá. Contudo, regozijai-vos, não apenas porque os Espíritos vos obedecem, mas sim porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Não é sobre você, não é sobre mim, é sobre o Rei. É sobre o teu nome está escrito no reino dos céus. É você saber quem você é. É saber qual o propósito da tua vida. Por que você existe. Por que você está na família que você tem. Por que você tem um filho que você tem. Por que você tem o trabalho, a moradia que você tem. Porque de repente está tudo indo maravilhosamente bem ou não. Você é dos céus. Você não é desse reino. Você e eu estamos de passagem. É sobre o reino. Por isso que você está hoje aqui. Porque Deus quer te mostrar, filho, você é meu. Vós sois geração eleita, povo adquirido, separado, escolhido. Foi eu que separei, eu que te ungi. Você é propriedade exclusiva minha. Entende? Você não é daqui, filho e filha. Eu tenho algo maior separado para você. Mas eu preciso me manifestar nessa terra. Por isso que em Romanos 8,19 diz que a criatura anseia ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. Diariamente, aqueles que estão à sua volta, que não são filhos, mas são criaturas, esperam manifestar do reino dos céus. Quem crê, diga amém. Olha que benção, hein? Que bom que o volume está alto, dá para compreender. Mateus 6,33 vai falar claramente qual a
intensidade dessa busca e a sua consequência. Quando você busca sobre o reino, as consequências vêm. É a lei da semeadura. 6,33 todos conhecem, mas eu quero ler junto. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus, ou o reino dos céus, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão. Quais coisas? Todas. Efésios 1,4 diz que Jesus conquistou todas as bênçãos nas regiões celestiais, para aqueles que são co-herdeiros e herdeiros com Cristo. Então Ele quer acrescentar algo sobre a tua vida. Muitas vezes a gente clama, pede e não tem, porque talvez pede não segundo a vontade de Deus, segundo os desejos do seu próprio coração. Mas quanto mais o conhecimento você adquire de Deus, mais a vontade de Deus você pede sobre a tua vida. Aí a manifestação do reino dos céus começa a refletir sobre você e sobre mim. Amém? Tem alguém comigo aqui? Tranquilo? Continuando, 34. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz a si mesmo. Amém? Não se preocupe com o dia de amanhã, porque já tem mal suficiente para esse próprio dia. Amém? Muitos dizem que todo dia a gente levanta para matar um leão. Amém? Quem já ouviu essa expressão? Quem usa essa expressão? Que triste. Quantos leões tem? Possivelmente já estava extinto, porque todo dia vem um leão mais furioso que o outro. Amém? As lutas vêm, as dificuldades vêm. Os problemas sempre vão existir. E parece que você passa de fase. Quando você vence um, parece que vem outro maior ainda. Porque o reino de Deus, ele é conquistado por esforço. E aqueles que se esforçam vão passando de nível a nível. Na palavra diz de glória em glória. E é assim que Deus faz. Cada dia mais uma coroa, mais um diadema, né? Mais um diamante, mais uma pérola na sua coroa. Amém? Então vamos lá. Romanos capítulo 14, versículo 17. Vai falar no que se constitui o reino. Então nós entendemos qual a intensidade. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Sobretudo. Com todo o nosso empenho, com toda a nossa força, com todo o nosso coração. E o que constitui o reino? É sobre o que o reino? Amém? 14, 17 diz assim: portanto, o reino de Deus, o reino dos céus, não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito, ou felicidade no Espírito. Deus quer em Jesus que a vossa alegria seja completa. E para que essa manifestação ocorra e aconteça diariamente, há necessidade de você compreender que o reino de Deus não é aquilo que você busca, que é por causa da comida. Não é por o que você bebe, e sim pela justiça de Deus. Pela paz que Deus te dá, não que o mundo dá, mas a paz que excede todo o vosso entendimento, compreensão e momento que você vive. Você não consegue compreender como Deus faz. Por isso que ele diz que aquilo que você está passando é momentâneo, é passageiro, é temporário. Não veio sobre vós tentação humana, que Deus é fiel e te dá o escape, porque Ele sabe que não vai te permitir passar além do que você pode suportar. Romanos, em Coríntios, ele diz isso. E ele é bem claro. E ele mostra para mim e para você, filho, eu tenho cuidado de você. Eu tenho cuidado da sua casa. Porque você é do meu reino. Porque quando você me ama, você não imagina o que eu quero fazer para poder me manifestar sobre a tua vida. É tão diferente a nossa busca por esse relacionamento. Porque quando você busca o Senhor e dá um passo em direção ao Senhor, o Senhor dá 10 correndo em sua direção. Se você der 2 passos, Ele dá 20. Se você der 3 passos, Ele dá 30. E o que Ele quer, e o que Ele mais quer, é se manifestar sobre nós e através de nós. Amém? Vamos continuar. E como devo ser para ser
do reino dos céus. Vamos lá em Marcos. Marcos, reforçando, Marcos 10, 13. Amém? Acho que eu dei uma engasgada com a saliva aqui, amém? Marcos capítulo 10, versículo 13. Então, o que constitui o reino nós vimos. E agora, a gente vai compreender um pouquinho como devo ser para ser do reino dos céus. Diz assim: e aconteceu que as pessoas traziam as crianças para que Jesus lhe impusessem as mãos. Mas os discípulos faziam o que, irmãos? Religiosidade, proteção, limites, não existe. Deus quer se manifestar, os discípulos repreendiam o povo. Não, nos traz as crianças. 14. Todavia, quando Jesus notou o que se passava, ficou indignado e lhe advertiu: deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Com toda a certeza, vos asseguro, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, jamais terá acesso a ele. Em seguida, ele abraçou as crianças, impôs-lhe as mãos e as abençoou. Como temos que aprender com as crianças? Não perca a simplicidade que há em Cristo Jesus. Não deixe de ser puro diante do Senhor. Não deixe de se entregar. Não deixe de ser o mais simples possível, porque não são corações lindas que a manifestação de Deus vai acontecer. Isso não quer dizer que as orações lindas do coração não venham a ser manifestadas, porque a palavra de Deus fala que a oração feita por um justo pode muito pela sua eficácia. Amém? Mais um testemunho do meu menino, pode ser? Benjamin, semana passada, se eu não me engano, ele tem os combinados e a gente combina todo dia e a gente fala o que vai ser feito praticamente. E ele terminou de almoçar, brincou em casa e ele combinou com a mamãe: mamãe, nós vamos sair. E aí ele ia sair, na hora que eles estavam saindo começou a chover. E aquela chuva de repente, não sei se vocês lembram, estava um solzão, de repente veio uma pancada de chuva. Normal, Ubatuba, mas veio aquela pancadona de chuva. E ele foi lá na sacada e olhou, falou: mamãe, está chovendo. E começou a chorar. Aí minha esposa, ousada, falou assim: filho, ora ao papai do céu, pede para parar de chover. É, mamãe. E eu não sei de onde ele tirou, mas ele começou a orar e minha esposa lembra que ele falou assim: Senhor, manda um anjo com a espada de fogo para parar essa chuva. E ele começou a orar do jeitinho dele, tão precioso. Eu sinto a presença de Deus em cada olhar dele. E a minha esposa, ele terminou de orar, minha esposa falou assim: filho, vai lá na sacada e vê se parou de chover. E aí ele chegou na sacada, olhou, estava só garoando. Ele: mamãe, parou de chover, mas ainda não tem o arco da aliança. Eu não estou vendo o arco-íris. Porque ele lembra que Deus, quando falou para Noé que ele nunca mais ia destruir a terra, ele fez um arco-íris. Amém? E aí a minha esposa falou: ora para o papai do céu. Aí a minha esposa fez um vídeo e colocou no grupo. Meu sogro foi lá em cima para tirar foto da praia. E ele viu um arco-íris lá na praia. Aí ligou para minha esposa e falou assim: Thalita, vai ali na praia que tem um arco-íris. Minha esposa pegou, arrumou ele, entrou dentro do carro. Ele chegou ali na praia, começou a contemplar o arco-íris. E ele começou a cantar assim: quão grande é meu Deus. E a minha esposa entrou numa visitação do Espírito Santo na praia de tal forma que eu compreendi que nós não somos esse reino. E ele adorava do jeitinho dele. Ele tem muito mais facilidade de cantar do que eu, não sei se você reparou. Talvez eu poderia cantar até no coral, mas lá no cantinho, bem escondidinho, só mexeria a boca e quando precisasse de um som mais alto, né? Amém, eu poderia fazer. E meu filho fez isso. E ali ele desfrutou de mais uma visitação. Claro que para a gente foi uma outra visitação sobrenatural. Dos tais são o reino de Deus, que edifica a sua fé. Amém, em nome de Jesus.
Então nós entendemos que buscar o reino é necessidade. E essa necessidade, ela precisa estar com a mente livre, ter uma fé genuína, uma fé pura, sem restrições, sem limite. Não crie limites para o Deus que faz o impossível acontecer a seu respeito. E ter alegria nessa caminhada. Por isso, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque eu não sou desse reino, e eu vou estar junto com aqueles que também não são desse reino, para conseguir desfrutar com alegria e gratidão todas as coisas que Ele tem feito, mesmo em meio às dificuldades, mas também tem momentos de alegria, amém? Amém, olha que bênção, glória a Deus. Então vamos lá em Marcos capítulo 1, versículo 14. Como foi esse ministério de Jesus? Conhecido como boas novas, boas notícias, ou o ministério do reino dos céus. Em Marcos capítulo 1, versículo 14, quis deixar marcado porque eu mencionei esse versículo, porém falei em Mateus, e esse em Marcos, ele expressa de uma forma diferente aquilo que Deus quer conduzir a cada um de nós, o processo de transformação, para que nós possamos manifestar o reino dos céus. Ele quer mudar sua forma de pensar, o seu jeito de agir, o seu jeito de olhar, sua forma de ver todas as coisas. Quando você compreende que todas as coisas sobre o reino, a tua vida fica mais suave. Por isso que ele diz, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, você não é daqui. Eu vou te dar vida e abundância, filho. Você não imagina o que eu quero me manifestar sobre a tua vida e através da tua vida, porque você é meu. Eu te escolhi. Tudo bem até aqui? Não deu 9:30 ainda, fica tranquilo, bora. 1:14. E depois que João foi levado à prisão, Jesus partiu para Galiléia, pregando a todos a boa nova de Deus, do reino de Deus. E cumpriu-se o tempo, e está chegando o reino de Deus. Arrependei-vos e credes no Evangelho. E caminhando pela praia do mar da Galiléia, viu Jesus, Simão e o seu irmão André lançando as redes, pois eram pescadores. E aí ele começa a separar os escolhidos. Mas primeiro ele diz, vocês precisam se arrepender. Eu vou escolher, amém? Mas você precisa passar por um processo. E esse processo em alguns momentos não serão tão fáceis. Mas eu tenho um poder para poder, até no momento mais delicado da sua vida, estar presente com você. Eu posso fazer isso. Eu sou o Senhor. Eu cuido de tudo. Amém? E continuando, nós vamos agora lá para João, capítulo 3, versículo 2. E todo início é necessário ter um arrependimento para a conversão. E esse arrependimento, a necessidade de ser diário. Porque todos os dias a gente precisa se arrepender de alguma coisa. Ou seja, a gente precisa abrir mão de algumas coisas para que o reino de Deus encontre espaço na nossa vida. Amém? E o passo a passo, ele te diz, João 3:2, quando um escriba, amém? Alguém de alta importância, procura Jesus à noite, no 2 diz assim, e ele de noite procurou a Jesus e lhes disse, Rabi, mestre, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que está realizando, se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu declarando, em verdade vos digo, e te asseguro, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem nasceu de novo aqui? Quem se libertou do velho homem? O lugar mais lindo de você conseguir fazer isso é quando você olha no espelho e você olha e contempla se é o novo ou se é o velho. Por isso que diariamente eu preciso me arrepender. Por isso que diariamente eu preciso permitir que o Espírito Santo avalie a minha vida para que eu realmente seja do reino. Quando eu olho para o espelho e sem máscara, você tem como ocultar nada.
Deus está me contemplando e vendo a sinceridade no meu coração. Amém? 4. Nicodemos questionou como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer novamente? Arrazoou Jesus. Em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Pois quem é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. É assim o início da nossa caminhada, nós não compreendemos as coisas do reino, porque nós éramos da carne. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:1, por isso que ele expressa isso. Ele fala, filho, eu vou te libertar da carne pecaminosa. Romanos 3:23, todos pecaram, toda a carne pecou. E destituídos estão da glória de Deus. Mas o Filho foi entregue para que você se aproxime e tenha liberdade e acesso ao reino dos céus de novo. Amém? Continuando. Vamos lá em Mateus 13:10. Tudo bem até aqui? Lê bastante a palavra de Deus. Amém? Está num lugar apropriado para isso. Glória a Deus. Amém? Então compreenda que nascer de novo é extremamente importante para abrir mão de toda a sua existência, pois se é novo, você precisa abrir mão do velho para que você receba o novo. Muitos não receberam o novo porque ainda não se libertaram do velho. E esse novo nascimento vem do batismo das águas e do enchimento do Espírito Santo. Mateus 13:10. Então, os discípulos se aproximaram dele e perguntaram, por que falas por meio de parábola? Amém? Lembra o começo da sua conversão, quando você escutava uma parábola? Qual era o seu entendimento? Quem antes de se converter leu a Bíblia aqui? E lia e relia e falava, não estou entendendo nada. Não sei o que está escrito aqui. Não estou compreendendo. Olha o que Jesus disse. Os discípulos vão e questionam ele e perguntam, Jesus, por que falas por meio de parábola? E ele diz, ao que ele respondeu, porque a vós outros, no 11, porque a vós outros foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhe foi concedido, pois a quem tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que quase não tem, até o que não tem lhe será tirado. Deus está falando para você, filho, não é sobre você, não é sobre mim, é sobre o reino, e quanto mais do reino você tem, mais do reino eu quero te dar. E eu quero que você se aproprie disso. Eu quero que você viva este reino, um princípio já nessa terra. Sabendo que você não é desse mundo. E as coisas que você está vivendo são passageiras. Amém? Mas há algo que é eterno. E foi separado para aqueles que creem. Continuando, 13. Por isso lhes falo por meio de parábolas. Porque vendo, não enxerguem. Escutando, não ouvem. Muito menos compreenda. Amém? E aí nós vamos já para quase a conclusão. Quando você começa a entender e compreender sobre o reino, tudo começa a fazer total sentido. E aí a gente vai um pouquinho mais. Mateus 16, versículo 18. Você começa a compreender porque você é luz e sal da terra. Começa tudo a fazer diferença. E começa a ter muitas respostas, muitas perguntas sendo respondidas. Amém? E faz diferença para a sua geração. Aqui em Mateus vai falar sobre as chaves do reino. Existem algumas chaves, mas daria uma pregação. Eu só quero mencionar essa mensagem. E queria ser bastante sucinto, porque talvez fica muito maçante
ser somente do reino, do reino, do reino. Mas o que Deus mostrou para mim, filho, compreenda da onde você é. E porque você está aqui, você precisa entender que é sobre o reino que tudo foi feito. É sobre esse reino que eu separei para aqueles que creem em meu nome. Porque eu entreguei meu filho, mas meu filho vai voltar para buscar todos aqueles que são as virgens prudentes, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Estão diariamente pagando um preço e uma renúncia para poder desfrutar desse reino celestial que o Senhor separou para aqueles que creem. Então, toda vez que você vir à casa do Pai, sinta agradecido, porque você faz parte desse reino. E que toda a palavra do reino é uma boa semente, que crescendo vai produzir os frutos, a qual você nem imagina. Amém? Vamos lá então, 16, 18. Diz assim: da mesma maneira, eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Continuando, eu darei a ti, igreja, as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra haverá sido ligado no céu, e o que desligares na terra haverá sido desligado no céu. As portas do inferno não vão prevalecer contra a tua vida. Amém? Por um caminho o inimigo vem, por 7 ele vai ressonar. Não há praga nem encantamento sobre a tua vida, não existe maldição. Deus quebra todas elas porque Ele entende que quando você compreende quem você é e da onde você foi resgatado e tirado e aonde Ele quer te levar, as coisas começam a fazer sentido. A tua vida começa a ter um porquê e um para quê. Aí você compreende novamente o seu relacionamento, aí você compreende aonde você trabalha, aí você compreende as pessoas que estão à sua volta, aí você começa a compreender todas as coisas. Eu lembro, isso eu falo bastante no estudo profético, que Jesus sempre expressa. Teve um momento que questionaram Jesus: Jesus, quem pecou? Foi essa criança, ou foi o seu pai, ou foi seu avô, por ele estar enfermo? E Jesus falou: nenhum deles. Mas isso só aconteceu para que o poder de Deus possa ser manifestado. Existem algumas coisas da nossa vida que são permissões de Deus, não é vontade. A vontade de Deus é que o propósito, o poder e a manifestação dele aconteça na tua vida. É por isso. Quando você entende, compreende, você toma posse desse reino. E aí você começa a desfrutar uma vida em abundância. Mesmo diante das aflições, mesmo diante dos problemas, vou ter bom ânimo, porque eu sei de onde eu sou. E eu sei para onde eu vou. Amém? Diminuiu, hein? Cutuca teu irmão aí. Dorme não, que você é do reino. Amém? Ou não se desliga, fica ligado. Amém? O que ligares na terra e o que desligares na terra. Amém, que benção. É bom, né? Um culto de ensino também. Glória a Deus. Então vamos lá agora para o tema principal. Olha que benção, Mateus 13, versículo 16. Semeie pequenas sementes que vão gerar grandes frutos. Não importa o tamanho da semente que você semeia. Sabe que na mão do Senhor até a pequena semente geram grandes frutos. Não foste vós que me escolheste, mas foi eu que vos escolhi, para que vades e dei frutos, e que o vosso fruto permaneça. Talvez as pequenas sementes que um dia entrou no teu coração, hoje já estão gerando grandes frutos. E existem novas sementes que gerarão novos frutos. E se você permitir, você vai voar como as águias. Amém? Você vai desfrutar do manifestar de Deus. Aonde você está? Você não precisa sair de onde você está para poder sentir o poder de Deus. Mas de onde você está, você pode sentir o poder de Deus e permitir que Deus te leve para que o poder de Deus seja manifestado para aquele que precisa. Mateus 13, 16. Mas abençoados são os vossos olhos, porque enxergam, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois
com certeza vos afirmo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram. Ouvir o que ouvis, e nem contar, e contar as outras parábolas. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente em seu campo. Deus fala para mim e para você, filho, existiu profetas, homens justos, homens que pagaram um preço altíssimo para ouvir o que nós ouvimos de Jesus. Amém? E aí ele continua dizendo, vamos lá, versículo 24. E aí a gente vai entrar na parte da conclusão. Jesus lhe contou outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente em seu campo. Entretanto, quanto todos dormiam, chegou o inimigo dele e lançou o joio no meio do trigo e seguiu o seu caminho. Assim, quando o trigo brotou e formou a espiga, o joio apareceu. Os servos do dono da plantação foram até ele e perguntaram: Senhor, semeaste boa semente no campo, não foi? Então de onde vens o joio? E ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Então os servos lhe propuseram: Senhor, queres que vamos e arranquemos o joio? E o Senhor disse: não, pois ao tirar o joio, podereis arrancar juntamente com eles o trigo. Olha o zelo do Senhor sobre a tua casa. Você consegue identificar quem é joio e quem é trigo aqui dentro? E Deus fala, não arranque o joio, porque talvez você pode arrancar o trigo. Mas Ele te ensina que vão ter momentos de luta, de dificuldade, até mesmo dentro da casa de Deus. Existe joio no meio do trigo, irmãos. Muitas vezes você pode sair daqui, receber uma palavra e tomar posse dessa palavra. E a diferença vai ser o que você vai fazer com aquilo que você recebeu. É uma semente. Ou você pode permitir que o inimigo venha e jogue uma outra semente. E aquilo que era para ser trigo se transforme em joio. Amém? E mude tudo aquilo que Deus já escreveu a seu respeito. Do que Ele declarou sobre a tua vida. Amém? Continuando. Versículo 31. Vai falar sobre o reino. Essa parábola, depois lá no final desses versículos que nós estamos lendo, ele vai explicar o que aconteceu realmente. Deixai, 30, deixai-os, pois crescem junto. Isso nós já lemos. 31, outra parábola ainda lhe propôs Jesus dizendo: o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou em seu campo, embora seja o menor dentre todas as sementes. Quando cresce, chega a ser a maior das plantas e se torna uma árvore de maneira que as aves do céu vêm aninhar-se em seus ramos. Ele profere mais uma alegoria, mais uma história. Jesus, quando diz em parábola, ele quer citar situações no momento para poder expressar o reino dos céus. Deus sempre vai te usar assim. Deus vai mostrar e demonstrar o seu momento, a sua situação, para que as pessoas possam ver a manifestação do reino. Porque tudo que a gente passa, tudo que acontece, tem um porquê e um para quê. Por isso que Jesus, quando você lê, você fala, poxa, por que Jesus fala? Ele fala sobre o linguajar daquela época. Porém, Deus não se manifesta de forma diferente. Ele usa cada um e cada circunstância e cada momento para que o reino dele seja propagado, seja anunciado. Tudo bem até aqui? Diminuiu mais ainda. Vou chamar o louvor já, hein? Todas. 33. Vai falar sobre o fermento. Sempre quando olhamos o fermento na Bíblia, a gente acredita que o fermento é algo ruim. Mas aqui ele expressa o fermento como algo positivo e bom. E é isso que Deus quer fazer crescer no teu coração. Amém? Olha o que ele diz. E contou-lhe mais uma parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher pegou e misturou 3 medidas de farinha, até que toda a massa ficou levedada. Amém? Cadê as mulheres? Ou melhor, tem homens que fazem bolo aqui também, né? Vamos fazer a pergunta ao contrário. Cadê os homens que fazem bolo aqui? Amém, glória a Deus. Achei um homem de guerra ali, irmãos. Eu já fiz bolo, irmãos. Coloquei bastante fermento para crescer.
Cresceu. O gosto é outra situação. Amém? O importante é que cresceu, não ficou murcho. Quem já fez bolo sem o fermento para ver se dava? Não dá. Não vai fazer o processo. Amém? Não cresça sem a boa semente. Não tente imaginar que a sua vida sem você ser do reino, e o reino necessita diariamente que esse fermento cresça no teu coração e cada vez mais produza os propósitos que Deus tem. Amém? Você fique longe disso. Continuando, ele diz o quê? E todas essas coisas falou Jesus à multidão por meio de parábola. E nada lhe dizia sem usar palavras enigmáticas. Ou seja, lá em Salmos, você que gosta de anotar, Salmos 25, 14, diz assim: a intimidade do Senhor é para que os temem, os quais Ele revela os seus segredos, os seus mistérios. Deus quer se relacionar. Deus quer se relacionar com aqueles que são seus. Quero chamar o ministério de louvor, por gentileza. O coral junto com os anjos. E a bênção. Deus quer falar com você. Deus quer trazer nova todas as coisas. Diariamente eu e você temos a oportunidade de compreender que é do reino todas as coisas e os mistérios do reino Deus reservou para mim e para você. Não se limite em conhecer, nem limite o poder de Deus sobre a tua vida. Amém? Então vamos ler mais um pouquinho, 35. E assim cumpriu-se o que fora dito pelo meio dos profetas. Abrirei em parábolas a minha boca, proclamarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Em outras versões fala os mistérios antes da existência desse mundo. Deus quer te revelar tanta coisa, Deus quer se manifestar tantas coisas em nosso meio, mas Ele necessita que aqueles que creem compreendam de onde são. 36, e aí a gente vai entender a explicação sobre a parábola do joio. Então Jesus despediu a multidão, foram todos para sua casa, e seus discípulos aproximaram dele e pediram: explica-nos, Pai, sobre a parábola do joio. E Jesus explicou: aquele que semeou a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. Você é uma boa semente no mundo. O Filho de Deus te semeou com a boa semente. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos. O joio representa o que o maligno representa, os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio, ele é o diabo. A colheita é o final desta era. E os ceifeiros são os anjos, que quando a trombeta soar, os anjos virão. E eu quero te convidar a ficar em pé. Dessa mesma maneira que o joio no 40, o joio é colhido e jogado no fogo, assim será o fim desta era. O Filho do homem mandará os seus anjos, e eles ceifarão do seu reino tudo o que causa tropeço, e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos reluzirão como o sol no reino do seu Pai. Aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Falei: Pai, mas os justos herdarão o reino. E o injusto? Você gosta de anotar aí? Lá em 1 Coríntios 6,9 diz assim: não sabeis que o injusto não herdarão o reino de Deus? Não vos deixei de enganar, filho. Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatra, nem adúltero, nem os que se entregam a práticas de qualquer espécie. Ei, Deus contempla a tua vida. Se você ainda não reconhece que você é do reino, neste momento você possa abrir mão da tua vida e renunciar à sua própria vontade, seus desejos. E hoje você pode firmar uma nova aliança com o Senhor desse reino.
E você pode pedir perdão, você pode novamente se colocar diante ao altar do Pai, para que Deus possa novamente se manifestar. Porque você é a boa semente. Por mais que o inimigo em alguns momentos tenta trazer o joio, a semente ruim, a semente da insatisfação, da ingratidão, Deus quer te libertar de tudo aquilo que te impede de ser do reino, para o reino. Pode apagar a luz, por gentileza. Deus me fez refletir sobre uma coisa, ou várias coisas. Quando eu digo uma coisa, é sobre isso específico. Acredito que muitos de nós já tenhamos recebido milhares de mensagens sobre o reino de Deus. Porém, o que Deus ministrou na minha vida, que não sou eu nem você, é tudo sobre Ele, para Ele e por Ele. Não foi você que escolheu Ele, foi Ele que te escolheu. Por mais que você quisesse estar aqui, se o Pai não tivesse te chamado e te escolhido, escrito a seu respeito, você não estaria aqui. Você não é fruto do acaso, você é projeto e plano de Deus. E Deus pediu para que eu falasse algo para alguns. Não se esmoreça nem se desanime, porque o reino de Deus, ele é conquistado por esforço. E aqueles que se esforçam, dia e noite, vão se apoderar, vão se apropriar, vão encher o seu peito, porque quando a trombeta soar, você não vai sentir dúvida de saber de onde você é e para onde você vai. Porque quando o Filho do Homem vier para buscar a sua igreja, aqueles que são deles, quando escutar a trombeta, saberão para onde vão. Reche cantarabalabai, shebara.